Hello everyone, you're welcome. How are you today? Como é que vocês estão hoje? Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos na aula de hoje mais uma vez. E antes da gente começar, vamos dar uma olhada no que nós vamos ver hoje. Let's go! Então hoje nossa aula de número 28 é a aula de revisão e avaliação, ok? Let's go! Começamos então aqui a nossa aula aqui falando sobre essa habilidade da língua inglesa que é muito importante, listening. E como nós falamos, se é uma habilidade, eu posso aprimorar, né? Posso melhorar. Então, o que é o listening? De que se trata, né? Então, diz respeito à capacidade de entender o que é falado em inglês. São 4 habilidades: reading, que é a leitura, writing, que é escrever, speaking, que é a fala, e o listening, que é justamente essa capacidade de entender o que está sendo falado em inglês. Então, é sobre isso que se trata o listening. Então, vamos ver mais sobre ele aqui, sobre essa habilidade. Olha só. Quem desenvolve essa habilidade não apenas identifica palavras e frases, como também assimila rapidamente o significado delas, né? Quem treina o listening, o ouvido para aprender inglês, começa a entender não só as frases, as palavras, mas também os significados, o contexto, o que está sendo falado, a mensagem que está sendo passada. Ok? Vamos então adiante. Olha só. Nós temos, como nós falamos, é uma habilidade, então posso trabalhar nela para melhorar. Então, algumas dicas que nós temos para melhorar o nosso listening, olha só. Procurar por materiais que estejam de acordo com o seu nível de inglês. Eu sei que às vezes na pressa a gente quer pegar materiais mais elaborados, em níveis maiores, né? Mas isso não vai te ajudar tanto, porque você precisa fazer um estudo sistemático, gradual, né? E aí ir subindo, mesmo que demore um pouco, gradativamente, o nível, né? Então, para começar a treinar o listening, procure por materiais que estejam de acordo com o seu nível de inglês, para que você possa entender, né, para que você possa ir se familiarizando e assim ir subindo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de materiais que vocês podem encontrar. Em todo canto tem disponível, né? São os podcasts, são esses programas, né, gravados em estúdio. Você pode pegar aí sobre educação, sobre até mesmo o próprio estudo da língua inglesa, vídeos, audiobooks, desenho animado, músicas infantis, essas músicas infantis do alfabeto, partes do corpo, dia, né, de rotina, são ótimas para você começar a aprender as palavras e também treinar o listening, treinar o seu ouvido, ok? Vamos adiante então. Olha só, você não precisa entender tudo para entender o todo. Atente para o que precisa. Muitas vezes a gente escuta um diálogo, por exemplo, uma pergunta e já se assusta achando que não entendeu nada, mas na verdade a gente conseguiu entender aí o resumo, conseguiu entender o contexto, mas a gente se prende à necessidade de saber o significado de palavra por palavra, e isso não é necessário. Se você consegue responder, entender o que lhe foi perguntado, você já conseguiu se comunicar. Então, atente para o que precisa, palavras-chave, o contexto, o lugar, quem está falando, para quem está sendo falado. Isso tudo é muito importante para que você venha entender e melhorar aí essa habilidade do listening, ok?
Então, mais outra dica que nós temos aqui, utilize legendas, né? Por que você vai utilizar legendas? Porque à medida que a pessoa vai falando inglês, você vai vendo ali o que está escrito, vai tentando associar a pronúncia ao que está escrito, e isso vai te ajudar também a aprimorar aí o seu listening, ok? E mais uma dica, atenção ao contexto. O que é o contexto? O ambiente onde o texto, o diálogo está inserido, qual é a hora, né, do diálogo? É de manhã, é de tarde, é no shopping, é no parque, é no cinema, é na escola. Se você atentar para esses detalhes, eles são muito importantes, eles também vão te ajudar aí a melhorar o seu listening e entender o que está sendo falado, ok? Mas temos mais dicas ainda, e essa dica aqui é muito importante. Eu quero até dizer para vocês anotarem essas expressões, para vocês treinarem, memorizarem os significados. Então a dica aqui é procurar conhecer expressões idiomáticas, né? Expressões idiomáticas são frases que você usa em determinados momentos, frases prontas, né? Que a gente não traduz palavra por palavra, senão ela perde significado. Essas expressões são muito importantes, anotem agora, pay attention. Olha só, all day long, que significa o dia inteiro, all day long, ok? Tem esse aqui, ó, a próxima, cross my heart. Olha só o que significa ao pé da letra cross my heart. Significa atravessar o meu coração. Então, vocês estão vendo como não é bom a gente traduzir palavra por palavra das expressões idiomáticas, porque vai mudar totalmente o conceito, né? O significado. Cross my heart significa juro por Deus. Você usa quando você quer enfatizar, dizer que você está falando a verdade. Cross my heart, ok? E aí tem mais expressões aqui. For God's or for goodness sake. For God's sakes, pelo amor de Deus. For God's sake. E aí você escolhe a maneira que você vai falar. Temos mais expressões também, olha só. Hand in hand. Hand in hand. De mãos dadas. Também é uma expressão idiomática e também te ajuda muito a melhorar o seu listening. Aí se habituando às palavras, né, aos sons, aos fonemas. E mais uma expressão aqui nós temos keep your eyes peeled. Keep your eyes peeled. Fique atento, de olhos bem abertos. Olha só, essas palavrinhas aqui significam isso. Fique atento, de olhos bem abertos. Keep your eyes peeled, ok? Então, essas são as expressões idiomáticas, são muito importantes no diálogo, principalmente nos diálogos informais, na fala. E você aprendendo, anotando, memorizando, você vai poder aí melhorar essa habilidade de listening, ok? Vamos em frente? Nós vimos até aqui algumas dicas para melhorar o seu listening, que é essa habilidade de escutar. Mas lá no comecinho da aula eu falei para vocês que existem outras habilidades além do listening, né? Que são 4. Writing, que é o escrever. Speaking, que é o falar. Tem o listening, que a gente falou que é o ouvir. E tem o reading. Reading, essa habilidade é a habilidade da leitura. Então até aqui nós vimos sobre o listening, vimos dicas. E agora nós vamos começar a ver dicas para outra habilidade, que é a habilidade de leitura. Nós temos falado aqui para vocês que vocês vão se deparar com muitas avaliações em larga escala, vestibulares, e nessas provas nós não temos tempo para ler palavra por palavra. Também dificilmente vamos ter um dicionário ao nosso alcance. Então, o que fazer quando eu me deparo com um texto muito grande e várias perguntas depois dele, sem tempo, sem conhecer o significado de todas as palavras? O que eu preciso fazer? Eu preciso usar estratégias de leitura para que o meu tempo seja otimizado, né?
para que seja ali melhorado, para que eu possa ganhar tempo para responder as outras questões, porque são várias disciplinas uma prova. Então, essas estratégias de leitura vão te ajudar a interpretar melhor, a compreender e, principalmente, a responder aquelas perguntas que vêm depois do texto, né? Porque as perguntas, que data morreu fulano de tal, você tem que voltar lá no texto e procurar essa data. Então, é possível fazer isso com algumas estratégias. E aí, a primeira dica que eu quero dar aqui para vocês é que vocês atentem às palavras cognatas. Palavras cognatas. Nós temos os falsos cognatos e os cognatos. Agora aqui, olha só. O que são as cognatas? São palavras que possuem a grafia. O que é a grafia? A escrita parecida ou idêntica. Viram? Tem palavras em inglês que são escritas de forma idêntica ao português. A pronúncia é diferente, mas a escrita, algumas palavras, é idêntica. E aí, além deles possuírem a grafia parecida ou idêntica, eles também têm o mesmo significado nos dois idiomas. Então, por que essas palavras cognatas são importantes na hora da leitura? Porque se tem a mesma escrita, tem o mesmo significado, você vai olhar e já vai identificar e já vai te ajudar a interpretar melhor o texto e responder as questões que vêm logo após ele, ok? Então vamos ver alguns exemplos de palavras cognatas. Olha só, different, different. Eu disse ali que a escrita pode ser parecida ou idêntica, né? Essa daqui é muito parecida, olha. O que tem de diferente com a palavra diferente em língua portuguesa? Tem mais um F e não tem o E no final, né? Que é muito parecida. E o significado é o mesmo. Different significa diferente. Então tá aqui, ó, um exemplo de palavra cognata. Se escreve muito parecido e tem o mesmo significado, ok? Mais outro exemplo, olha só. Hospital, hospital. A única coisa que muda é a pronúncia. A escrita é idêntica, olha só. Então, mais um exemplo de palavra cognata aqui. Hospital. Hospital, que quer dizer o quê? Isso mesmo, hospital. Então, nós temos different, hospital. Vamos ver mais um exemplo aqui, olha só. Restaurant, restaurant. A única coisa que mudou na escrita foi que está sem a letrinha E. Né? Vocês lembram que eu disse que a palavra cognata pode ser parecida ou idêntica. Hospital é idêntica a escrita. Restaurant é muito parecida, se não fosse assim, pela falta da letrinha E, ia ser idêntica. Então, restaurant, que quer dizer restaurante, também é um exemplo de palavra cognata, ok? Olha só, mais uma aqui. Music, music, music também é um exemplo de palavra cognata. Falta só a letrinha A aqui no final, né? Então significa música, também é uma palavra cognata. E aqui a última, mais uma, nós temos important, important, que quer dizer importante, só faltou a letrinha E. Então nós temos different, hospital, restaurant, music e important. Só para vocês verem alguns exemplos de palavras cognatas. Por exemplo, music é um exemplo de palavra cognata? É. Por quê? Porque a escrita é semelhante e o significado é o mesmo, tanto em inglês como em português. Ok? Vamos adiante então, falando ainda sobre estratégia de leitura, né? Que vai te ajudar aí em muitos processos, em muitas situações. Como nós já falamos, demos até exemplos, e aqui nós temos mais um, ó, que a gente ainda não tinha falado. Atenção aos cognatos, prestem atenção. Coloquei mais um exemplo aqui, ó. Restaurant, supermarket. Restaurant, supermarket. Ok? O único exemplo que a gente não tinha ali era supermarket, né? Então, atenção a essas palavras que são escritas
de forma semelhante ou idêntica e têm o mesmo significado, ok? Então aqui, prestem atenção também às palavras já conhecidas, aquelas que vocês já sabem o significado, porque às vezes a gente olha um texto, pode procurar, tem alguma palavra que você já conhece, então use o seu conhecimento prévio para te ajudar na leitura e na interpretação de texto, ok? Temos mais dicas. Olha só, o scanning. O que é o scanning? Aquela leitura que você passa os olhos assim no texto atrás de uma informação específica, né? Você precisa observar as ilustrações. O que são as ilustrações? Os gráficos, as imagens, os mapas, tudo isso pode te ajudar a entender melhor o texto e a responder. O contexto, que nós já falamos várias vezes na aula de hoje, que é onde acontece, o assunto, sobre o que está falando, o contexto é muito importante. E por último eu coloquei o dicionário. Raramente nessas provas a gente vai ter um dicionário, mas numa leitura que você está em casa, na escola, é uma estratégia aí que você pode usar ao seu favor na interpretação textual, ok? Então olha só. Falando sobre o scanning dessa técnica, vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que é. Olha só, o verbo scan, escanear, é examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. Então, o scanner, vocês já ouviram falar dessa máquina que a gente coloca o papel para escanear? A gente até fez esse empréstimo aí na nossa língua, né? A luz vai passando assim por todo o documento para copiar. Então, o scanning é uma técnica de leitura que imita isso aí. A gente passa os olhos no texto, né? Não lendo palavra por palavra, mas procurando detalhes para a gente poder responder, procurando informações importantes, ok? Então, olha só, além do scanning, que é essa técnica de leitura, além dos cognatos, tem outra coisa que a gente precisa observar também no texto, que são justamente as marcas tipográficas. O que são as marcas tipográficas, teacher? São recursos visuais utilizados para chamar a atenção do leitor e ajudá-lo na construção da compreensão do texto. São elementos facilitadores que transmitem informações. Que elementos são esses, teacher? Os negritos, aquela palavra que está numa cor diferente, destacada, sublinhada, tudo isso são marcas tipográficas, né? Se uma palavrinha está em negrito, você vai olhar, é uma marca tipográfica. Ela está destacada por algum motivo importante, então preste atenção nela, ok? Então, olha só, aqui do lado vai aparecer uma pessoa aqui lendo um livro, o Solomon, na verdade ele está lendo jornal, e ele colocou uma lupa aí, olha só. Por que ele está com a lupa? A lupa, ela aumenta o texto, né? Ela dá um destaque. E é isso que as técnicas de leitura, elas nos ajudam. É como se destacasse as informações importantes, ok? E aí nós vamos falar sobre mais algumas coisinhas aí que nos ajudam na hora da leitura. Prestem atenção aqui, do lado vai aparecer, olha só, as keywords, que são as palavras-chave, a gente vai falar mais sobre elas daqui a pouco. Os números, tem um número no texto, preste bastante atenção porque ele vai te ajudar, é importante essa informação. As datas, as porcentagens, tudo isso te ajuda, tudo isso é muito importante. Olha só, negrito, itálico, os tipos de letra diferentes. Se uma palavra estiver maior, né, em caixa alta, é importante. Se tiver com outra cor no texto, também é importante. Prestem bastante atenção nisso, ok? Vamos em frente, então. Olha só, falamos sobre as palavras-chave. E aí, o que são as palavras-chave? São aquelas que têm uma forte ligação com o texto. São fáceis de serem identificadas, porque uma de suas características
é a repetição ao longo da matéria. Elas podem aparecer também na forma de sinônimos. Olha só, as palavras-chave elas vão se repetir ao longo do texto, né? Você preste bastante atenção nelas, porque elas se repetem, então elas são muito importantes. Tem a ver com a ideia central do texto, as palavras-chave. Vamos ver mais sobre elas? Olha só. É importante lembrar que as palavras-chave são substantivos em sua maioria. Porque vocês vão ver que tem muitas palavras que se repetem, mas às vezes são conjunções, são preposições, que, e, mais. E essas palavras não são consideradas palavras-chave. As palavras-chave geralmente são substantivos. E a importância da sua identificação é que ela é essencial para entender o assunto e elaborar o significado do texto, ok? Então, prestem bastante atenção nas keywords, nas palavras-chave, porque elas vão te ajudar aí a responder e a interpretar melhor o texto que está sendo apresentado para você, ok? Então, temos ainda muitas técnicas de leitura, prestem bastante atenção, né? Existem muitas, então prestem bastante atenção para que vocês, quando vocês forem ler, vocês consigam fazer uso, identificar. Olha só, linguagem não verbal. Compreende todas as imagens que constam no texto e que ilustram ou complementam a informação trazida pelas palavras. Se tem uma imagem, um desenho no texto, isso aí é linguagem não verbal e pode te ajudar. Por exemplo, você pega um texto que tem umas seções separadas, tem a foto de uma comida, você já vai identificar. Pode ser um cardápio, pode ser uma receita, né? Então, as imagens, os desenhos, eles podem te ajudar e são tipos de linguagem não verbal que vem num texto aí para complementar o sentido que as palavras de repente não foram suficientes para trazer, ok? Vimos muitas técnicas aí, muitas estratégias. Vamos ler um texto agora? Vamos dar uma olhadinha no texto? Olha só, aqui, vocês olhando para eles, olha só, a gente falou de palavras destacadas, né? Olha só, aqui já tem uma palavra, palavras que tem cor diferente das demais, tem tamanho diferente, então vocês olham para ela e já sabem que é importante. Essa daqui, ó, tá em cor diferente. O que mais que a gente viu que pode ajudar a gente a interpretar? Olha só, número, tem um número aqui, tem uma informação importante, né? E aí tem outras coisas que a gente viu que pode ajudar, que são as cognatas. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui desde o começo, olha só. Renovated é uma palavra cognata, tem a escrita semelhante, significa renovada. Que mais? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no que tem mais que parece algo, né, que a gente já tem na nossa língua. Olha só aqui, ó, solid, que é sólido, energy, efficient. Olha só, todas essas palavras são exemplos de palavras cognatas. E além disso, tem as palavras que a gente já conhece. Olha só, house, que mais que você já conhece? Olha só, door, que é porta, good, que mais? House, as palavras já conhecidas, né? Que também estão aqui. Então, qual é o contexto que a gente tem aí? É um anúncio, a gente sabe que já tem um valor ali, fala de uma casa, fala de energia. Depois que eu analisei tudo isso, vi o título, vi ali uma cor diferente, eu vou para as perguntas, olha só. Qual o valor da casa por mês? Uma pergunta simples, que você não sabendo o significado de todas as palavras, só tem um número no texto, né? Só tem um símbolo de moeda ali, então rapidamente você consegue identificar. Viu como não precisa ler o texto inteiro, não precisa saber o significado de tudo. Qual o valor da casa por mês? Vamos dar uma olhada.
Olha só, 290 dólares por mês, menos de 290 dólares por mês. Como é que a gente achar essa situação, essa resposta? Olhando, analisando aí o número. E aí, a segunda pergunta é: onde é localizada? Onde que é localizada? Essa informação é muito importante, então veio aqui no começo, olha só. Tennessee Mountain, nas montanhas de Tennessee, ok? Então, identificamos essas duas respostas apenas fazendo uso das estratégias. A gente viu ali cognatas, as palavras que são mais conhecidas, tudo isso a gente usou para encontrar a resposta ali. Não lemos o texto todo, fizemos uma rápida olhada lá. Então nós ficamos por aqui na nossa aula sobre estratégias de leitura. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí tudo que a gente passou para vocês. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. See you!